Louvado seja o nome do Senhor. Aí você me diz, mas pregador, lá em casa está virando as coisas, está de cabeça para baixo. São Deus na minha causa. Pois é esse Deus que você está servindo. É o Deus que onde chega, se não tiver solução, Ele traz a solução. Glória! Quando os discípulos estavam na tempestade, louvado seja o nome do Senhor, o barco balançava de um lado para o outro, mas ali estava quem? Estava a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Homem teme, mas Deus é aquele que não deixa dúvida em nada. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que acalmou a tempestade quando estava atravessando para chegar em Gadara. Houve uma grande tempestade, e aquela tempestade quase que afunda o barco, mas quem estava lá deu apenas uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E o mar acalmou, o vento cessou. Eu quero dizer nessa noite para você, é esse Deus que nós servimos. E Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é imutável, o mesmo Deus do passado, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que lançou as pragas sobre o Egito, matando inclusive um dos primogênitos do rei de Faraó, do rei Faraó. É esse mesmo Deus que nós servimos. Glória, glória! Sabe, às vezes nós pregamos e o milagre não acontece, às vezes nós oramos, nós buscamos e o milagre não acontece. Irmão, e onde é que está o defeito? Nós que nos enfraquecemos na fé, talvez por as lutas do dia a dia, por ter muitas tribulações, ter passado por situações difíceis. Mas eu quero que você saiba uma coisa: a situação difícil pode vir, mas o Deus que está com você não deixou você morrer naquela situação. E trouxe você hoje aqui para lembrar que o Deus que você serve, Ele não falha, Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia! Sabe, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas procuram muito por fama, procuram status, né? Mas na verdade, eu me lembro de uma passagem aqui de Jesus quando estava lá no monte, na multiplicação dos pães. Louvado seja o nome do Senhor. Lá estava o Pedro, nós sabemos, tem o nome dele na Bíblia. Lá estava Tiago, lá estavam os discípulos de Jesus. Mas a pessoa que estava com o ingrediente que Jesus precisava naquele momento, nós não sabemos o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, não precisa de status. Louvado seja o nome do Senhor para Deus te usar. Louvado seja Deus. Só precisa de que você esteja na posição certa, com o ingrediente certo, na hora certa. Louvado seja Deus. Glória! Aleluia! Nós não sabemos o nome daquele rapazinho que estava lá com a cestinha de pães. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi Ele que ajudou Jesus a fazer aquele milagre, dando aqueles pãezinhos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Entende, igreja? Deus só precisa de um coração disposto. Louvado seja Deus. Sabe, às vezes nós julgamos as pessoas muito pelo ver. Vamos entrar no texto onde eu acabei de ler. Por quê? Aquele homem que pediu para andar com Jesus, louvado seja Deus. Essa história é incrível, gente, porque ele era um homem que ninguém queria ele como amigo, ninguém queria andar com ele. Se você fosse passar aqui e visse que ele estava ali, você arrodeava, porque sabia que ele não, na nossa mente, ele não tinha jeito. Era alguém que não tinha jeito. As escrituras dizem que ele, se alguém tentasse prender ele, se amarrasse, ele quebrava as cadeias. Então é um homem que vivia pelos sepulcros. Ele era um homem que se cortava com pedras, se machucava. Ou seja, não dava para a gente andar com uma pessoa dessa. Mas o que a gente, aquela pessoa naquela época não sabia, é que havia naquele momento alguém que estava caminhando, passo a passo, para
poder libertar o homem. Então aquele que as pessoas não queriam, que julgavam, teve um encontro com Jesus. Aí eu vejo que nesse encontro, nessa passagem também vejo que há duas maneiras de você não querer seguir Jesus. Uma por não conhecer e a outra por conhecer bem demais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não conhecer, eu descarto essa possibilidade. Porque nós já ouvimos muito do Evangelho. Não tem como a gente não conhecer. Depois de ler tanto a Bíblia, estudar tanto, não tem como não conhecer a Jesus. Então, mas a segunda parte é aquela que não quer porque conhece bem o que aconteceu com aqueles porqueiros, né? os fazendeiros, criadores de porcos. Quando chegaram lá, que viram aquele homem transformado, vestidinho, né? Todo alinhado, eles se assustaram com aquilo, porque ele tinha acabado de salvar, tinha acabado de libertar um homem que era desacreditado, era um lunático que ninguém dava nada por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não sabiam que um dia ele ia ter um encontro com Jesus, e quando esse encontro aconteceu, aquele homem mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você nesta noite, o que tem mudado na nossa vida após nós ter aceitado a Jesus Cristo, após nós estar conhecendo esse maravilhoso Deus, e porque Ele é que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que não perde batalha. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que move céus e terras para libertar um dos seus. Louvado seja Deus. É esse Deus que nós servimos. Aí quando o povo estava desanimado lá no deserto, o que foi que os discípulos diziam? O que as pessoas diziam? Ele contava os feitos. Então quando essa noite eu venho aqui dizer para você, não desanimar, é continuar andando. Louvado seja o nome do Senhor. Está um pouco difícil, aqui está quem passou por situações difíceis, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por percas, assim, de 3 meses, perdi 3 pessoas que eu amava. Então, irmão, e eu não parei, eu estava assim, servindo a Deus, pregando o Evangelho. Quando eu soube que a minha mãe ia morrer, eu estava anunciando um culto ar livre, mas eu não parei de anunciar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Alguém chegou para mim e disse: ei, você sabia que Deus não faz nada sem avisar para os seus? Louvado seja o nome do Senhor. Não sei como alguém que ninguém dá nem nada por ele, mas ele chegou para mim na minha casa e disse: irmão Sérgio, eu vim te falar uma coisa. Eu soube que a sua mãe está hospitalizada e eu vim te dar um abraço e dizer: toda a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mesmo que ela te cause dor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho como dizer que as minhas estruturas é sustentada por Cristo, e é isso que eu quero que você faça também, é que você se deixe com que Cristo se alicerce na fé, na confiança. Louvado seja o nome do Senhor, para que você siga marchando, aconteça o que acontecer na tempestade, mas você está marchando. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo quem você está servindo e aonde você quer chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pessoas que não davam nada pelo aquele endemoniado, de repente diz os historiadores que aquele homem que Jesus curou, que expulsou os demônios dele, diz que ele andava pregando. Diz alguns historiadores que ele pregou pelos 10 vilarejos por ali, e ele ganhou muita gente para Jesus apenas com seu testemunho. Ou seja, o nosso testemunho é muito importante. Louvado seja Deus. Você sabia que o testemunho vale mais do que 1000 palavras? Você sabia? Muitas vezes, uma vez eu me lembro de alguém, um jovem entregador de pizza lá em casa. Ele estava, arrumou uma confusão com um rapazinho lá, que qualquer coisinha ele queria matar as pessoas.
Aí de repente ele chegou lá na frente de casa, eu vou invadir essa casa aí e vou matar quem está lá dentro da casa. Aí os vizinhos que estavam lá na frente, sabe por que eles disseram? Epa, aí você não é não. Eles são crentes. Aí não é de bagunça não. Está entendendo? Então eles nos consideram, nossos vizinhos, nos consideraram por ser crente, louvado seja o nome do Senhor. Então o testemunho é importante, louvado seja Deus. É importante você trilhar pelo caminho e alguém dizer assim, esse ali é crente. Uma certa vez eu estava orando lá em casa, aí de repente chegou na madrugada alguém batendo, o que é? Aí eu abri a porta e era alguém que disse, ô irmão, vamos ali, o meu filho está endemoniado, vamos lá orar para que ele fique bom. Eu sei que você orar vai dar certo. E a gente foi lá, eu combinei com minha esposa, fiquei orando em vigília que eu vou lá. A gente foi e deu certo, saiu o demônio para honra e glória de Jesus. E o rapaz aceitou a Cristo. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não desanime, não tem por que parar. A nossa parada não é aqui. A nossa caminhada nós temos que seguir prosseguindo, olhando para o alvo, em busca de um prêmio na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse o Deus que você serve. É o Deus que não perde batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Contra ele não tem macumbeiro, não tem goleiro, não tem ninguém. Louvado seja Deus. Ei, irmão, como é que você prova isso? Ei, eu quero te dizer que o próprio Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, se Satanás não tem poder contra Deus, jamais ele vai ter com alguém que está com a vida alicerçada em Cristo. Louvado seja Deus. Glória! Às vezes eu fico triste quando alguém, uma vez chegou um irmão para mim e disse: ô irmão, eu tô botando uma agonia, eu tô me sentindo tão ruim e eu tô com medo. Eu disse: mano, qual é o Deus que você serve? É o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Eu disse: olha, irmão, esse Deus ele é tão poderoso que um anjo só entrou no arraial dos Sírios, matou 185 mil homens. É esse o Deus, igreja, que você serve. Louvado seja Deus. Então não tem por que parar ou desanimar. A luta não é para te matar. Eu quero te dizer que o deserto não é para te matar. O deserto do crente é apenas uma escola, é apenas um lugar para ele se fortalecer. E quando ele sair, vai sair mais forte. Louvado seja Deus. Aleluia! Aí às vezes a gente pensa, cara, o inimigo pensou que eu ia parar. Antes de 2 meses e 5 dias, mataram meu filho. Aí essa aí doeu, meu irmão. Essa doeu. Eu fiquei assim triste. Por um dia eu disse: meu Deus, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais pregar. Mas só que Deus já tinha me avisado. Deus não faz nada sem avisar. Eu tive um sonho antes de acontecer. Deus chegava com o meu filho nos braços para mim. Aí dizia: toma, Sérgio, é o teu filho. Eu dizia: Senhor, ele já está grande, eu não tenho mais como dominar ele. Aí eu devolvi ele para Deus e Deus levava para si. Então, irmão, essas lutas eu posso dizer que não me pararam, porque eu estou aqui firme e forte para a honra e glória de Jesus. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver falando, eu estou dizendo que Deus é bom e que Ele é grandioso, e que Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o meu Rei, é o meu Salvador, e sem Ele eu não sei viver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade. Quero agradecer a confiança que vocês me deram de eu trazer aqui a palavra de Deus. Quero dizer aqui também que eu não sou um bom pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estudei muito pouco, mas eu sei dizer quem é Deus, quem é Jesus. E eu quero convidar vocês para nós fazer uma oração. Se vocês quiserem orar comigo, você que tem pessoas enfermas, aí bote a mão de lado, senão nós vamos fazer um ato profético aqui em nome de Jesus.
Quem tem pessoas enfermas, bota a mão no pilar. Tem pessoas na tua casa que está precisando ser liberta, bota a mão no pilar. Nós vamos orar para Deus agir nessa vida, amém? Oremos? Senhor, meu Deus, meu Pai, bem sei, Senhor, quem é o Senhor. Sei dos teus feitos, das tuas maravilhas. Muito tenho ouvido e lido sobre isso. Sei que o Senhor é Deus que liberta os cativos, é Deus que cura doenças, cura os enfermos. Eu sei que o Senhor não mudou, Deus. O Senhor continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E então nós unimos a nossa fé, Senhor, para que o Senhor vai aí de encontro, meu Deus, aquele que está no hospital, mesmo que esteja na UTI, mas o Senhor é Deus que limpa sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus que estanca a hemorragia. O Senhor é Deus que faz, limpa, Senhor, o fígado, os rins. Meu Deus, a tua palavra é maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, Senhor, que não existe um evangelho sem transformação, mas também não existe um evangelho sem milagre. Então eu apresento, Senhor, aquela pessoa que está aí. Meu Deus, visita. Vai um anjo lá, Senhor, desce com a espada desembainhada, repreendendo a enfermidade. Meu Deus, fazendo cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Levanta, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que dá vida aonde não tem. É o Senhor que ressuscitou a Lázaro, mesmo depois de 4 dias de morto. Então, Senhor, quem é uma enfermidade para que o Senhor não possa curar? Louvado seja Deus. Da mesma forma, Senhor, eu te apresento, Senhor, os familiares dos que estão aqui apresentando. Meu Deus, se for, Pai, é um caso de libertação, que o Senhor possa te apresentar para essas pessoas, Senhor, como Deus Salvador. Meu Deus, ninguém resiste ao teu toque especial, ninguém resiste ao teu chamado especial. O Senhor tem um jeito, meu Pai, perfeito e agradável de triscar, de contar com o homem, de tocar na vida do ser humano. Então, Pai, seja assim, Senhor, faz como nós te pedimos, Senhor. Nós ligamos isso aqui na terra para que o Senhor ligue no céu e nos dê vitória.